O ambiente intelectual em que o livro de Kirk apareceu foi já reconstituído várias vezes com destaque para o estudo definitivo de George Nash, The Conservative Intellectual Movement in America Since 1945, o movimento intelectual conservador nos Estados Unidos desde 1945. Em 1950, o crítico literário Lionel Trilling, 1905 a 1975, da Universidade de Columbia, Nova York, havia escrito que nos Estados Unidos de então o liberalismo é não só a tradição dominante, mas a única tradição intelectual. Em 1955, o teórico político Louis Hartz, de 1919 a 1986, da Universidade de Harvard, iria além de Trilling ao defender que de fato nunca tinha existido, nem teria sido possível existir qualquer coisa diferente de uma tradição liberal lockeana nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos haviam sido uma nação burguesa desde o início. A máxima de Hertz era sem feudalismo, sem socialismo, mas um corolário necessário não dito por ser tão patente e óbvio. Era, tampouco, sem um verdadeiro conservadorismo. O livro de Daniel Bell, de 1919 a 2011, The End of Ideology, O Fim da Ideologia, de 1962, composto de capítulos escritos ao longo da década de 1950, apreendeu bem o espírito do período. Foi o primeiro fim da história, com as elites americanas incapazes de imaginar qualquer coisa que não fosse o infindável avanço de várias sínteses dos progressivismos liberais e socialistas. O livro de Russell Kirk emitiu um tom perfeitamente dissonante. No primeiro parágrafo de The Conservative Mind, defende que a sua época não é um tempo de triunfo liberal, mas, ao contrário, um tempo de desintegração tanto liberal quanto radical. A união no contexto desse julgamento do liberalismo e do radicalismo, e portanto de John Locke e de Jean-Jacques Rousseau, é significativa. Nos Estados Unidos, da década de 1950, o desafio mais recente ao progresso esquerdista da sociedade norte-americana havia sido a oposição de certos elementos das classes capitalistas ao New Deal. A defesa de uma forma mais antiga do liberalismo clássico diante do emergente estado de bem-estar social tinha sido equacionada na mentalidade norte-americana com o conservadorismo. Kirk, no entanto, estava inaugurando um caminho bem diferente, rejeitando a visão de que as alternativas historicamente disponíveis nos Estados Unidos iam somente de um liberalismo mais clássico até as encarnações então correntes do liberalismo. De modo ainda mais tendencioso, Kirk identificaria até mesmo o coquetel moderado que misturava o liberalismo com o estado de bem-estar social, que para Bell apontava para o fim da ideologia como uma forma de ideologia. Essa era uma afirmação portentosa. Na época imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, e movidos em grande parte pela obra de Hannah Arendt, 1906 a 1975, muitos intelectuais ocidentais de esquerda e de direita vieram a perceber o perigo do totalitarismo, uma forma de extremismo ideológico que se incumbira de transformar a natureza humana por intermédio da política, com os resultados desastrosos que agora compreendemos tão bem. A grande bravata do liberalismo clássico sempre fora de ter fundamento na natureza humana e a de ser-lhe mais adequado, uma vez que tal natureza estivesse livre de ilusões e superstições. Para a mentalidade liberal, poderíamos mesmo dizer que, caso a ideologia seja definida como um projeto de alcançar uma abstração intelectual utópica, então o liberalismo clássico é o oposto da ideologia. Para Kirk, porém, imerso na história, as enormidades da Revolução Francesa no século XVIII eram tão próximas quanto aquelas das revoluções bolchevique e nacional-socialista do século XX. Kirk viu que a pretensão de estar fundamentado sistematicamente sobre certos fatos na natureza humana não era uma propriedade exclusiva do liberalismo clássico, mas algo compartilhado por todas as ideologias. O socialismo podia pretender ser uma adequação mais verdadeira do que o liberalismo clássico, a igualdade natural dos seres humanos, e o nacional-socialismo, a desigualdade natural. O comunismo entendia-se como um tipo de ciência natural dos movimentos da história humana. Cada um desses procedia mediante uma redução racionalista de seres humanos reais à construção ideológica de uma natureza humana abstrata, unida às instituições apropriadas àquela abstração. A resposta de Kirk foi a afirmação notável de que o conservadorismo era a verdadeira negação da ideologia, e portanto a verdadeira e largamente inexplorada alternativa na era moderna. Se o mundo moderno é em grande parte uma construção liberal em vez de uma revelação e libertação liberal da natureza, então o conservador deve aplanar e recuperar o terreno. Se essa construção liberal representa um salto para fora, supostamente de um ultrapassado mundo da tradição, então existe um ônus de se demonstrar que uma tradição conservadora alternativa persiste como possibilidade histórica. Era isso que Kirk tentara fazer em The Conservative Mind, um livro que representa a si mesmo em primeira instância como uma recuperação intelectual do submundo, da história do pensamento social e político moderno. Kirk daria voz àqueles que participaram do grande dissenso do projeto moderno, mas em particular àqueles cujo senso de responsabilidade política impedia que caíssem em uma mera contra-ideologia de reação. No polo oposto da política ideológica encontra-se a política da prudência.
Quando buscamos perceber a substância de uma ideia política ou social, é útil examinar aquilo que é por ela negado. Quem são os alvos de um tratamento altamente desdenhoso em The Conservative Mind? Em primeiro lugar, os racionalistas do iluminismo francês, Marquês de Condorcet, Anne Robert Jacques Turgot, Voltaire, o seu discípulo inglês Thomas Paine e ao mesmo parte de Thomas Jefferson. São os utilitaristas Jeremiah Bentham, James Mill e John Stuart Mill, Augusto Comte, em uma categoria própria. E os românticos naturalistas Ralph Waldo Emerson e, sobretudo, por toda parte, Jean-Jacques Rousseau. Todos são vistos como partidários da inovação. Contra eles, Kirk reúne a tradição conservadora, começando com Edmund Burke, de 1797 a 1797, das Reflections on the Revolution in France, Reflexões sobre a Revolução na França, e seguindo com John Adams, John Randolph, John C. Calhoun, Sir Walter Scott e Samuel Taylor Coleridge, Thomas Babington Macaulay e Alexis de Tocqueville, de Benjamin Disraeli, e John Henry Newman. E assim por diante, após um grupo bastante desanimador de personagens em torno da virada do século XX até Irving Babbitt, Paul Elmer More e George Santayana. Mais tarde iria até T.S. Eliot. Representa o partido da ordem, os defensores da tradição, entendida como a plena verdade a respeito do homem que é desbastada pela abstração ideológica. Uma política da prudência faz justiça àquelas verdades que são conhecidas de um modo especial na tradição. Como se pode ver rapidamente, mesmo a partir desse relato parcial, a genealogia de Russell Kirk não era somente um ato de recuperação ou reabilitação de um grupo de mentes conservadoras marginalizadas. Também estava engajado na reinterpretação ou na retomada de certos pensadores renomados que poderiam com igual plausibilidade ser reclamados pelo outro lado, tais como Macaulay, Newman ou Coleridge. Kirk traria à luz certas dimensões do pensamento desses homens que haviam sido deliberadamente obscurecidas no relato padrão do progresso do pensamento moderno, onde outros poderiam descontar os elementos conservadores do pensamento de tais personagens como lapsos compreensíveis e perdoáveis e, alternativamente, concentrar-se nas visões mais progressistas, tidas como centrais. A avaliação que Kirk fazia dos indícios ambíguos era exatamente inversa. Pessoal. Simplesmente por destacar os pensamentos conservadores de intelectuais que poderiam ter sido semi-liberais, Kirk confrontava os leitores com os vieses mais profundos da história intelectual de seu tempo. Ora, ao longo da última metade do século, o progresso de Wissenschaft, W-I-S-S-E-N-S-C-H-A-F-T, nas universidades norte-americanas, criou montanhas de monografias a respeito de praticamente todas as figuras maiores e menores da história europeia e norte-americana, incluindo aquelas encontradas em The Conservative Mind. Também experimentamos o renascimento da filosofia política em várias escolas importantes, ensejando uma geração de leitores particularmente sofisticados nesse campo. Muitas vezes encontramos um preconceito cético contra Russell Kirk, já que não teve um cargo universitário normal ou participou das rotinas da vida acadêmica. Como resultado, vários questionamentos diretos foram feitos a respeito dessa versão de tradição conservadora kirkiana, e tais questões são, com frequência, expressas em forma de acusação. Por exemplo, notam às vezes que Edmund Burke foi um Whig a vida inteira, em vez de um Tory? Poderia ele, dessa maneira, ser considerado conservador no sentido robusto que lhe é atribuído por Kirk? A rejeição por John Adams do direito canônico e da lei feudal não demonstra uma fundamental antipatia para com os tipos de instruções pelas quais Burke e Kirk nutriam tanto desvelo? Por outro lado, o iluminismo foi realmente tão dogmático quanto Kirk afirma? Não há traços conservadores entre as Lumières e até mesmo em Rousseau? De um modo mais geral, Kirk realmente recuperou uma tradição ou inventou uma? O livro escrito por Russell Kirk se sai muito bem, na verdade, se comparado com o nível das produções intelectuais norte-americanas de sua época, fato que os críticos mais severos de Kirk parecem ignorar. Igualmente, continua sendo um valioso corretivo para tendências enganosas presentes até na melhor produção acadêmica atual. Por exemplo, com relação às questões da filosofia política, os norte-americanos têm caracteristicamente nas últimas décadas tomado pensadores alemães como referência, um produto da germanização da mentalidade norte-americana após a década de 1930. Antes do século XX, no entanto, o mundo anglo-americano mantinha somente um leve contato com o pensamento alemão. A orientação de Kirk relativa aos pensadores franceses é seguramente um ponto de partida mais defensável para a compreensão correta da história dos Estados Unidos. Além disso, alguns dos julgamentos históricos aparentemente excêntricos de Kirk, embora contrários ainda hoje aos entendimentos convencionais, demonstram potencial para um dia se tornarem mais amplamente aceitos.
Por exemplo, a visão de que Alexander Hamilton, de 1755 a 1804, foi essencialmente um mercantilista com os olhos no passado, ao passo que John Adams, profundo no estudo dos antigos, possuía uma compreensão mais correta das problemáticas futuras da economia política norte-americana. Quase sempre, quando as interpretações de Russell Kirk diferem do que agora sabemos, podemos demonstrar que Kirk tinha consciência da alternativa excluída. Só chegou a uma conclusão diferente. Isso é verdade de maneira muito mais significativa do que toca ao tratamento do caráter Whig da filosofia de Edmund Burke. Muitos estudiosos de teoria política tendem agora a considerar Burke mais estadista que filósofo. E caso tenha sido um mero estadista, então necessariamente era um estadista operando no horizonte político legislado por um verdadeiro filósofo. John Locke foi o grande filósofo Whig e o fundador da democracia liberal moderna. É, portanto, um equívoco descobrir em Burke um Whig qualquer revolta fundamental contra o mundo moderno. Kirk, todavia, não partilha da opinião contemporânea a respeito da supremacia dos filósofos. Defendia claramente de fato que os poetas são os verdadeiros legisladores deste mundo, identificando a maior parte do século XX como a era de Eliot. Kirk, por outro lado, também se esforça por demonstrar que, apesar dos compromissos políticos de caráter Whig, Burke, nas Reflections on the Revolution in France, repudiou grande parte dos princípios de Locke. O conservadorismo, após Burke, não deve quase nada a Locke. Essas são afirmações fortes e cuidadosamente refletidas. De modo semelhante, os estudiosos da teoria política que aderem à noção da supremacia dos filósofos e que não conseguem encontrar em Burke um sistema adequadamente rigoroso, buscaram Alhures, um fundador filosófico para o conservadorismo moderno, questionando implicitamente dessa forma um pilar central dos feitos de Kirk. Na maioria das vezes, tentam encontrar tal verdadeiro fundador em David Hume, de 1711 a 1776, ou D.W. F. Hegel, de 1770 a 1831, ambos filósofos respeitáveis. Kirk rejeita ambos, porém descrevendo-os como conservadores somente por acaso. Há amplos indícios em The Conservative Mind da ponderação de Kirk no que concerne a certas questões sofisticadas de interpretação histórica e teórica, mas, diferente da maior parte dos escritos acadêmicos, tal trabalho intelectual é reprimido em vez de destacado no texto. Caso queiramos aprender com Kirk, temos de aprender um jeito diferente de fazer a leitura. A afirmação proferida por Russell Kirk a respeito do repúdio de Burke aos princípios lockeanos suscita ainda outra pergunta. O que pode significar, no caso de um pensador, a rejeição dos princípios de Locke, enquanto se mantém a defesa de instituições políticas essencialmente Whigs ou Lockeanas, como aparentemente o faz Burke? Essa pergunta está ligada a outra objeção kirkiana, à apresentação da tradição conservadora. Será que os pensadores citados por Kirk em seu livro não estão primordialmente engajados em alguma forma de crítica social e cultural? Não deixe de oferecer, com raras exceções, um conjunto de instituições qualquer que poderia ser considerado uma alternativa concreta ao mundo construído do liberalismo? Nas ocasiões em que realmente desenvolve argumentos sobre instituições, as mentes conservadoras descritas por Kirk aparentam estar tanto em desacordo como em acordo, e Kirk nunca organiza a argumentação em torno de questões constitucionais. Por carecer de qualquer programa institucional evidente, em que sentido pode ser entendido o conservadorismo de Kirk? Como uma forma de pensamento político? Voltamos assim à nossa questão original. Que tipo de pensador foi Kirk? O que tentou alcançar com seus escritos? Em certo sentido, também voltamos à questão do estilo e da maneira de escrever de Russell Kirk. Em The Conservative Mind, após alguns parágrafos superficiais que introduzem o tema, testemunhamos Kirk fazer uma digressão para contar uma história, ou melhor, esboçar uma vinheta pessoal. Pausa para fazer uma observação sobre a Aaron Quay, número 12, em Dublin, na Irlanda, o local de nascimento de Edmund Burke. Kirk, um pretenso peregrino, lamenta que logo após a casa tenha sido demolida em nome do progresso, em seu lugar, encontra-se um edifício mal cuidado de escritórios do governo. Como os conservadores islandeses pouco fizeram para celebrar seus grandes homens, aqui Kirk demonstra preocupação por uma herança concreta, suscita e afirma um impulso pela conservação em oposição ao espírito definidor da época, a autossuficiência inovadora, desaprovava sardonicamente as tolices modernas dos filhos dos homens. Antes mesmo de começar, já vagueou para longe do academicismo. De qualquer modo, digressões como essa parecem ser intrínsecas à estrutura do livro, e por isso devem ser intrínsecas aos propósitos de Kirk. Apesar de sua reserva formal, Kirk é sempre uma presença real, mesmo nos escritos mais acadêmicos, quase uma personagem na história. E essa presença tornou-se cada vez mais proeminente à medida que Kirk progredia na carreira.
A qualidade inesperadamente pessoal da prosa de Kirk, que sob outros aspectos é arcaicamente formal, nunca foi, ao que parece, alvo de devida consideração. Nada obstante, não é exagero dizer que é a figura de Kirk, o sábio de McCosta, que hoje em dia permanece mais vívida em seus textos, bem depois que este ou aquele julgamento sobre um pensador particular tivesse sido esquecido, bem depois que o avanço disciplinar da pesquisa acadêmica tivesse obscurecido o insight original dos argumentos, o que será lembrado, e muito sutilmente, é o tom elevado e imparcial, a recusa gótica em simplificar a prosa de modo a atender às supostas necessidades da comunicação eficiente, a estrutura de um tipo peculiar de sentimento romântico Tory que trocaria quaisquer frontões neoclássicos por uma insignificante gárgula desgastada. O que continua a se insinuar é certa sensibilidade associada na compreensão de Kirk à expressão imaginação moral de Burke. Pelo final da década de 1950, Kirk havia ele próprio se tornado o ícone da mentalidade conservadora, mas essa mentalidade parece ter se concentrado no esforço de falar comumente de modo bastante indireto ao coração. Existe talvez um precedente para esse tipo de escrita num lugar mais improvável. As obras de Jean-Jacques Rousseau. Teóricos políticos acadêmicos têm nos ensinado ultimamente a apreciar a sutileza e a perspicácia dos argumentos filosóficos de Rousseau a respeito do estado de natureza, da vontade geral, da virtude republicana e da religião civil, os elementos básicos do distinto pensamento político de Rousseau. Tais julgamentos favoráveis, no entanto, constituem uma evolução bastante recente. Entre os contemporâneos do Contrato Social, publicado originalmente em 1762, foi considerado o menos exitoso esforço de Rousseau. Até mesmo os filósofos consideravam os escritos políticos russonianos pouco mais que fantasias visionárias. Todavia, Rousseau foi um fenômeno literário. As obras Les Confessions, As Confissões, de 1770, e Emílio, de 1762, foram best-sellers internacionais de amplo e escandaloso interesse. Em ambos, o próprio Rousseau é uma personagem. Para além dos argumentos específicos dos livros, o que é mais memorável nessas obras e o que era mais falado nos salões é o próprio Jean-Jacques, o cidadão de Genebra, por algum tempo, que agora encarnava uma nova virtude, o amor compassivo pela humanidade. Como muito bem explicou o professor Clifford Orwin, não sei, O-R-W-I-N, se considerarmos que Nicolau Maquiavel, de 1469 a 1527, trabalhou na construção de novos modos e ordens da política, Rousseau, por sua vez, buscou insinuar novas atmosferas e sentimentos na mais privada das esferas. Seu objetivo foi uma revolução interna não racional vinda daquelas razões do coração que a própria razão desconhece, escreve Orwin. Rousseau viria introduzir uma nova sensibilidade que poderia transformar tudo, deixando ao mesmo tempo tudo relativamente intacto. O humanitarismo suplantaria tantas virtudes clássicas como as burguesas no coração da vida moral. Naturalmente, esse esforço de educação sentimental estava relacionado a um grupo de ideias políticas radicalmente diversas, uma concepção distinta da natureza e das necessidades daquele ser histórico, o homem moderno que habita os modos e as ordens de uma civilização burguesa. A obra de Rousseau, contudo, não seria consumada por um programa político, não seria efetuada simplesmente por um avanço filosófico, foi concluída por um apelo tácito aos movimentos mais profundos do coração. Rousseau participa simultaneamente, gostemos ou não, dos grupos dos legisladores filosóficos e poéticos de nossa era. Edmund Burke compreendeu bem o caráter do projeto de Jean-Jacques Rousseau, quando observou que Rousseau é um moralista ou não é nada. Muito da obra posterior do próprio Burke, por ser entendida como um método de educação sentimental, moral, com o objetivo de contrabalançar as conquistas de Rousseau, especialmente na medida em que a sensibilidade romântica rousseauiana formou uma síntese mortal com o racionalismo e iluminismo francês. Essa, ao menos, parece ser a lição decisiva de que Kirk aprendeu de Burke e que continua a ser o modelo extremo da mentalidade conservadora. Ao seguir Edmund Burke, Russell Kirk inquietou-se com o opressivo desencantamento do mundo, produto da obra dos iluministas. Ao seguir Burke, Kirk inquietou-se com a cura sentimental oferecida por Jean-Jacques Rousseau, que consentia na construção da gaiola de ferro de alto interesse racional do liberalismo, ao mesmo tempo que oferecia como compensação apenas o idílio naturalista da compaixão discriminada. Ao seguir Burke,
Kirk apreciava as reais conquistas políticas de várias instituições modernas. O problemático eram os sentidos ideológicos e sentimentais que cercavam essas instituições e pelos quais o progresso era guiado. Assim, se o corte ideológico e a expressão sentimental das ideias tinham de ser superadas para o homem, por tradição, recuperar a nobreza que lhe cabia como direito de nascença, seria necessária uma educação da imaginação moral. A complexidade do bem humano e a exigente vida das virtudes precisavam ser tornadas atraentes via um novo e bem diferente apelo ao coração. O conservador vê-se um peregrino em um reino de mistério e maravilhamento, onde o dever, a disciplina e o sacrifício são necessários, e onde a recompensa é aquele amor que excede toda a inteligência. São trechos como esse que marcam o legado central de Kirk, o quinhão de um moralista e educador dos sentimentos. Vista de outra maneira, a qualidade crítica das mentes conservadoras na genealogia construída por Russell Kirk ilustra com veemência o fato de o conservadorismo não ser uma questão apenas de preservar o status quo, seja ele qual for. A intuição original do conservadorismo é a do descontentamento com a época presente. Há, portanto, certa semelhança formal entre o conservadorismo e o radicalismo, fato a que o próprio Karl Marx, de 1818 a 1883, prestou certa homenagem. Grandes porções do Manifesto do Partido Comunista, em muitos trechos, parafraseiam as típicas críticas conservadoras do século XIX a respeito do liberalismo. Não obstante, o descontentamento conservador se estende também a todas as soluções proferidas na tradição radical. O conservador procura recuperar a natureza humana escondida sob as construções ideológicas, mas em acentuado contraste com Jean-Jacques Rousseau, o conservador reconhece que essa natureza é complexa e não simples. A natureza do homem é descontínua e mais nobre do que a natureza não humana. Quando o véu sombrio da dúvida iluminista cobrir tudo, tal convicção tornar-se-á fecunda tão somente pela educação da imaginação moral. É sob essa luz que devem ser entendidos os 6 cânones que Russell Kirk articula na introdução do livro The Conservative Mind. Um deles, o quarto, diz respeito à relação entre a propriedade e a liberdade. É o único elemento de John Locke que sobrevive no pensamento conservador, um reconhecimento das conquistas práticas das instituições políticas modernas. Os primeiros 3 cânones, porém, são os mais substantivos e consistem praticamente no catálogo dos costumes aristocráticos que o próprio Alexis de Tocqueville considerou inviáveis no Estado social-democrático que marca a nossa era. O primeiro cânone é a crença em uma ordem transcendente, que rege a sociedade bem como a consciência. Na era pós-iluminismo, a bravata é justamente a de que o homem é autônomo, o verdadeiro soberano do mundo. O segundo é um pendor pela prolífera variedade e mistério da existência humana tradicional. A construção liberal resulta na homogeneização de todas as esferas sociais. O terceiro é a convicção de que a sociedade civilizada requer ordens e classes, o oposto direto do impulso igualitarista democrático. Kirk buscava cultivar algo como a sensibilidade aristocrática do interior da moderna sociedade de massa, não obstante as dúvidas de Tocqueville. Os 2 últimos cânones de Russell Kirk dizem respeito à aderência ao uso consagrado e ao ceticismo diante da inovação precipitada, e introduzem o resto da problemática que Kirk acreditava estar enfrentando. São metaprincípios conservadores, não são bens sociais substantivos, mas antes posturas críticas em relação à permanência e à mudança. Os primeiros pensadores liberais estavam engajados em um grande esforço para construir instituições nas quais o progresso poderia se tornar autossustentável. Pensadores liberais subsequentes, tais como John Stuart Mill, desenvolveram argumentos em favor da natureza benéfica da inovação experimental generalizada. Até mesmo Alexis de Tocqueville, que possuía dúvidas profundas a respeito dos efeitos da democracia sobre a dignidade humana, não pôde ver nenhum modo de interromper o progresso do espírito moderno. No fim, o elemento mais incapacitante da era moderna é a convicção generalizada de que o progresso é inevitável e, portanto, o conservadorismo, estritamente falando, é impossível. F.J.C. Earnshaw, de 1869 a 1946, observou certa vez que em geral, é suficiente para propósitos práticos que os conservadores, sem dizer coisa alguma, sentem e pensem, ou mesmo que apenas sentem. Mas tal avaliação não pode ser correta. Na era do progresso, ficar sentado em silêncio equivale a ser levado de roldão para diante, em direção a que exatamente nunca fica muito claro. A crença moderna fundamental de que o progresso é inevitável, uma crença especialmente pronunciada na terra em que foi fundada para ser novus ordo seclorum, convenientemente dispensa o partidário liberal da exigência de argumentar que este ou aquele pedacinho esperado de progresso é de fato, no fim das contas, bom para os seres humanos. A inevitabilidade histórica, afinal, atreve a atribuir-se à qualidade difícil de fato e dessa forma paira incontestavelmente por sobre todas as disputas subjetivas a respeito de meros valores. Fatos não podem ser discutidos.
O estilo da prosa de Russell Kirk era um anacronismo impossível. Mesmo assim, na segunda metade do século XX, publicou mais de 30 volumes dessa mesma prosa, merecendo um amplo e dedicado contingente de leitores. A publicação dos livros provou a falsidade do fato de que apenas uma prosa acadêmica incisiva e eficiente é possível em nossa época. Foi possível revelar os fatos da era progressista como uma congéria de opinião e sentimento. Congéria, não sei. A própria vida de Russell Kirk seria igualmente considerada impossível. Por ter sido criado perto de Detroit, em Michigan, rotulou o automóvel de jacobino mecânico e parece de fato nunca ter aprendido a dirigir. Quem quer que visitasse a economicamente aflita e completamente trivial vila de Mecosta, em Michigan, passaria a noite na fantástica casa gótica de Kirk, cantando músicas ao piano ou escutando contos ao redor da lareira. Em passeios pelos bosques, Kirk podia saltar de trás de uma árvore para representar uma cena de um livro de Walter Scott. Deveríamos entender esses atos como anacronismos? Como idiosincrasias encantadoras? Como retiros fantásticos, longe das duras realidades da era moderna, ou como provas vivas de que o impossível continua a ser possível, mesmo nos dias de hoje, para aqueles que têm a imaginação moral? Como vislumbres do que estamos perdendo e não precisamos perder, ou como afirmações de que a nossa mera nostalgia seguramente aponta o coração na direção do bem humano? A educação sentimental da imaginação moral levada a cabo por Kirk incluía tanto palavras quanto atos, e é impressionante perceber que a prosa afetada por Kirk revela de fato um homem autêntico, um homem que imaginou um caminho para fugir da prisão intelectual da ideologia moderna e acenou a outros para que fizessem o mesmo. Ao longo de seus escritos, e com intensidade especial nos últimos anos, diante de audiências mais jovens, Kirk pregou com sinceridade de que a vida continua valendo a pena, apesar de um gigante tédio caminhar sobre a Terra. Era um conselho curioso a ser dado para uma geração emergente, cheia de planos e projetos ambiciosos, e alguns, sem dúvida, consideravam um clichê, visto que a mentalidade de Kirk era muitas vezes descrita como medieval. Tal tema está longe de ser medieval. Um escolástico teria oferecido uma demonstração da bondade da ordem criada e ficado por aí. Essa insistente exortação demonstra quão profundamente Kirk havia prescrutado o coração da assédia moderna, com que imensa capacidade havia diagnosticado as tendências da sensibilidade especificamente moderna. Burke descreveu a interpretação liberal da natureza humana em termos assustadores. Nesse novo esquema de coisas, um rei é apenas um homem, uma rainha, uma mulher, um animal, e não um animal de ordem muito elevada. A quase irresistível tentação moderna é aquecer a essa redução da dignidade humana e compensá-la com uma frenética atividade lockeana ou com uma idílica indulgência russoniana. Kirk sabia, no entanto, que o coração humano é digno de algo mais nobre. Procurou capacitar seus leitores para alcançarem a mesma convicção por meio do cultivo da imaginação moral. Não é inevitável que nos submetamos a uma vida em morte social de uniformidade e igualdade entediantes. Não é inevitável que indultemos os apetites até uma sociedade exaurida. Não é inevitável que reduzamos o ensino ao menor denominador comum. Não é inevitável que a obsessão com confortos criaturais tenha de eliminar a crença em uma ordem transcendente. Não é inevitável que o computador deva suplantar o poeta. Seria demasiado, aliás, atribuir a Kirk uma forma excêntrica de socratismo? Enquanto os homens modernos em toda parte perseguem objetivos limitados, certos da retidão historicamente inevitável da dispensão moderna, Kirk estava convencido de que em nossa época uma vida inimaginada não é digna do ser humano. Trabalhou para reformar nossas sensibilidades, é isso mesmo? Isso mesmo. Trabalhou para reformar nossas sensibilidades de modo que nos pudéssemos ver tanto por aquilo que nos tornamos quanto pelo que somos. Trabalhou para disponibilizar uma tradição intelectual discordante da era moderna. Trabalhou para libertar os corações da escravidão, da ideologia. Mark C. Henry, diretor acadêmico do Intercollegiate Studies Institute, ISI, e editor do periódico Intercollegiate Review. Cursou os estudos superiores em filosofia política no Dartmouth College, na Cambridge University e na Harvard University. É autor do livro A Student's Guide to the Core Curriculum, ISI Books, 2000, e coautor das obras The Enduring Edmund Burke, aí Bicentennial, não sei como se pronuncia isso, e 6, e American Conservatism. Publicou diversos artigos em diferentes periódicos acadêmicos e organizou as coletâneas. Aí tem várias coletâneas aqui. Vocês podem conferir, pessoal. Vou deixar para quem quiser o PDF aqui do livro para vocês consultarem as diversas referências. Por aí vai, tá ok?
Vamos lá para a página 85 do livro. Notas sobre a tradução e as notas explicativas. Aí, essa é uma parte escrita por Márcia Xavier de Brito. O livro tem muitas referências, muitas notas, eu não posso ler todas aqui, senão vai ficar muito confusa a leitura para vocês, tá ok? Eu não consigo fazer aqui um modelo de leitura, onde eu possa colocar aqui do lado a imagem rolando, né? A imagem aqui do PDF rolando. Eu não consigo fazer isso, eu não tenho um computador para fazer essas edições. Então, o mais que eu posso fazer é ler para vocês, tá ok? Vamos lá. Por conta da rara formação intelectual, Russell Kirk é um autor de muitos dons literários. Dono de recursos estilísticos tidos por muitos como barrocos, Kirk leva seu tradutor a empenhar-se por conhecer não só suas fontes e influências literárias, visto que recorre a expressões e citações de um vastíssimo repertório erudito adquirido durante a vida dedicada aos estudos, mas força o tradutor a mergulhar em sua obra e terminologia específicas, já que menciona trechos e faz referências cruzadas aos seus quase 30 livros. Outra característica distintiva de Kirk é fazer-se notar ao longo dos textos pelo uso recorrente de certas expressões que soam ao fim de uma obra longa como estribilhos, conferindo suavemente unidade e coesão à escrita, ao mesmo tempo que tornam a prosa inegavelmente kirkiana. Assim, recheados de idiosincrasias, os escritos de Kirk possuem um sabor anacrônico, sem curiosamente perderem a atualidade. Tais características nem sempre perceptíveis ao leitor comum que desconhece a totalidade do corpus kirkiano, são para o tradutor desafios constantes, visto que a consistência da tradução está sempre em xeque. No caso específico de A Política da Prudência, acrescemos a dificuldade de manter a sonoridade do discurso, uma vez que os capítulos são, na verdade, conferências. A tradução e edição da Política da Prudência foi uma árdua empreitada conjunta. Dadas as dificuldades encontradas no percurso, editor, tradutores e revisores concordaram que haveria necessidade de alguns acréscimos para que um público tão culturalmente diverso como o nosso pudesse apreciar a obra na integralidade. Assim surgiu a ideia de uma edição crítica e anotada. Na primeira citação das personagens históricas já falecidas, fizemos constar entre parênteses os respectivos anos de nascimento e de morte para facilitar a compreensão cronológica dos acontecimentos. Aí tem vários nomes aqui em inglês, puta que pariu. No que diz respeito à terminologia, as soluções tradutórias foram obtidas em parte graças ao recurso a obras como A Dictionary of the English Language, do Dr. Samuel Johnson, de 1709 a 1789, na edição de 1785, e The Century Dictionary Encyclopedia, Nova York, The Century CO, 1904, 10º volume, coordenado por William Dwight Whitney, 1827 a 1894. Muito consultadas pelo próprio autor, além de nos termos valido também da edição de 1789 do Dicionário da Língua Portuguesa de Rafael Bluteau, B-L-U-T-E-A-U, de 1738 a 1734, na busca pela precisão conceitual da linguagem antiga empregada por Kirk. A uniformização de conceitos e definição da terminologia contou com o auxílio da equipe de professores do Russell Kirk Center, além da valorosa ajuda de Alex Catarino, cuja visão abrangente do corpus kirkiano possibilitou um amplo debate terminológico com tradutores e revisores durante o longo inverno de Micosta. Sempre que possível, procuramos utilizar os trechos das obras citadas por Kirk em traduções já existentes em língua portuguesa, além de oferecer indicação bibliográfica das edições em nosso idioma. Para os trechos bíblicos, utilizamos a versão da Bíblia de Jerusalém, São Paulo, Paulus, 1995. A opção pelas polêmicas notas explicativas do presente livro deu-se não só pela distância temporal e geográfica de alguns fatos e localidades citados ao longo das palestras, mas também por sabermos faltar ao leitor da língua portuguesa conhecimento de particularidades da cultura e das instituições dos Estados Unidos que lhe permitam ler e compreender uma obra dirigida ao público norte-americano. Assim, as notas da Política da Prudência podem ser divididas nas seguintes categorias. Aí tem aqui, 1. Referência bibliográfica das citações. 2. Explicação das referências inseridas no texto. 3. Definição dos termos e conceitos. 4. Esclarecimento do contexto histórico e cultural dos exemplos. 5. Pequenas biografias de personalidades menores da cultura norte-americana. E 6. Remissão a outros livros e textos do autor. Como o livro é uma coletânea de palestras que podem ser lidas individualmente, sem necessidade de seguir a ordem estabelecida pelo autor, optamos por tratar cada capítulo como unidade independente. Portanto, algumas notas podem repetir-se de maneira resumida em diferentes capítulos, mas sempre fazendo menção à nota original e mais extensa. A primeira edição em português surge no ano das comemorações de 2 décadas da publicação da Política da Prudência. Por isso, sugerimos ao editor acrescentar, além dos 2 estudos introdutórios de Alex Catarino e de Mark C. Henry, 3 ensaios anexos ao final do livro, a saber, Russell Kirk, Redeeming the Time, de Bruce Froning,
Modern Age, volume 36, número 1, Fall 1993, da página 79 a 82. Russell Kirk and Ideology, de Gerhard Niemeyer, 1907 a 1997. E Conservatism at its Highest, de Edward E. Erickson Jr., The Intercollegiate Review, volume 30, número 1, Fall 1994, da página 35 a 38. E também página 31 a 34, cujos direitos autorais obtidos por intermédio de Russell Kirk Center for Cultural Renewal foram gentilmente cedidos pelos editores R. V. Young, da Modern Age, e Mark C. Henry, da The Intercollegiate Review, para a realizações. Vamos lá. Em nome de todos os que trabalharam para que a política da prudência surgisse em português, agradeço ao nosso editor Edson Manuel de Oliveira Filho, não só por nos permitir trabalhar com tempo e liberdade visando um produto final digno da grandeza e profundidade do autor, mas também por oferecer aos leitores de língua portuguesa pelas obras escolhidas para o catálogo da Realizações uma visão única do melhor que já foi produzido das humanidades. Novamente, não só em meu nome, mas em nome do meu querido colega de tradução, Gustavo Santos, PhD dos revisores e ex-Wilbur Fellows, M.E. Flávio L. Alencar e M.E. Rodrigo Farias, e de meu companheiro no Monastério Intelectual de Mecosta, professor Alex Catarino, agradeço a hospitalidade da viúva do autor, senhora Annette Y. Kirk, com quem mantivemos longas conversas para esclarecer dúvidas e debater o conteúdo das notas, e que nos permitiu franco acesso à biblioteca e nos arquivos da instituição, assim como somos gratos pelo carinho com que fomos e sempre somos tratados por toda a equipe do Russell Kirk Center for Cultural Renewal, em Mecosta, Michigan, em especial na ocasião da preparação da presente tradução. Mecosta, MI, primavera de 2013, Márcia Xavier de Brito. Vice-presidente de Relações Institucionais do Centro Interdisciplinar de Ética e Economia Personalista, CIEP. Editor assistente do periódico Communio, com 2 M's, Revista Internacional de Teologia e Cultura, e pesquisadora do Russell Kirk Center for Cultural Renewal. Cursou Faculdade de Direito na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, e a pós-graduação de Tradução de Inglês na Universidade Gama Filho, UGF. Entre outros trabalhos como tradutor há mais de 15 anos, destacamos a tradução do livro A Era de T.S. Eliot, A Imaginação Moral do Século XX, de Russell Kirk, para a Realizações. Acho que eu não posso continuar, não, porque aí vai ficar muito confuso. Acho que na próxima leitura, eu começo a partir daqui, ó, a política da prudência, né? Agora que começa o livro, capítulo 1. Vou deixar para a próxima leitura esse daí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Até a próxima e falou!